diabetes mellitus tipo 2, tá bom? O grande grupo de diabetes, os mais comuns, tá? 90 a 95% dos casos de diabetes mellitus são do tipo 2. Surge aproximadamente após os 40 anos e aproximadamente 80% dos pacientes são obesos, tá? Pode acometer adultos, adultos jovens, até crianças e adolescentes, tá? O aumento na incidência e na prevalência, isso quer dizer nos casos novos, nos casos antigos, do diabetes mellitus tipo 2 na infância e na adolescência, estão totalmente relacionados com o aumento na taxa de obesidade infantil. No Brasil e na Europa, continua sendo raro o diagnóstico de tipo 2 em crianças e adolescentes, mas em outros, na parte dos Estados Unidos, na parte da Europa Ocidental e na parte da Ásia, o diagnóstico está incrementando-se com muita incidência, aumentando assim a prevalência. 70 a 90% dos pacientes com diabetes mellitus apresentam uma síndrome metabólica, tá? Onde nós podemos evidenciar a dislipidemia, a obesidade, a resistência insulínica, a tolerância a altos níveis de glicemia, tá? E inclusive até hipertensão arterial. A diferença da diabetes mellitus tipo 1 com respeito a tipo 2 é que muitas vezes clinicamente no diabetes tipo 1 nós podemos encontrar que 65% das crianças ou 30% dos adultos apresentam acetoacidose diabética, né? Sendo uma forma aguda, uma complicação aguda do diabetes, tá? No caso do diabetes tipo 2, nós podemos encontrar uma síndrome muito parecida, onde existe não a cetoacidose diabética, porque a cetoacidose diabética quer dizer ou se manifesta quando existe uma deficiência muito extrema de insulina. No caso do diabetes tipo 2, não existe essa deficiência absoluta, tá? Mas existe um incremento tão importante da glicemia que pode levar a uma síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, tá? Considerando-se a complicação aguda clássica do diabetes tipo 2, tá? Que está relacionado com altos índices de mortalidade, tá? Igual que a patogênese do diabetes tipo 1, nós também temos uma patogênese do diabetes mellitus tipo 2, tá? Onde a principal base da patogênese do diabetes tipo 2 diz respeito ao aumento da resistência à insulina. O que significa isso? Que os tecidos periféricos vão apresentar uma maior dificuldade para poder ligar-se ao receptor. O receptor da insulina vai ter uma maior dificuldade para se ligar à insulina propriamente dita, tá? Então, esse fenômeno de que impede a junção do receptor com a insulina, ele está manifesto com maior intensidade no diabetes mellitus tipo 2, tá? Pode ser por algum tipo de fatores oxidantes, tá? Existe uma teoria que o estresse oxidativo, que a obesidade, o acúmulo de tecido gorduroso, vai gerar uma lesão no adipócito, tá? Essa lesão inflamatória vai gerar uma série de fatores oxidativos, fatores do estresse oxidativo, e esses fatores oxidantes que vão gerar um impedimento na junção entre o receptor e a insulina, tá? Isso vai gerar um aumento na resistência da insulina. É aqui onde aparece a principal base da patogênese do diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, esse aumento na resistência insulínica que vai fazer, por exemplo, principalmente em 3 tecidos: no tecido gorduroso, no tecido hepático e no tecido muscular, que é o tecido que mais precisa e mais utiliza a glicose, tá? Então, como não vai existir glicose que vai entrar na célula, então o adipócito vai precisar utilizar outra fonte energética. Então, ele vai começar a degradar e a destruir o tecido gorduroso que ele contém, que ele tem armazenado, tá? Então, a resistência insulínica vai levar a um aumento da lipólise, tá bom?
Como o fígado também está precisando de glicemia, né, e não está conseguindo ser utilizado pela falta de insulina, ele vai começar a produzir glicose. Como produzir? Ele vai degradar principalmente, inicialmente glicogênio, que ele tem, vai aumentar a glicogenólise e vai produzir também outra glicose de outras fontes, como a gliconeogênese. Tá? Então vai existir um aumento na produção hepática de glicose. Tá? E no tecido periférico, o que vai acontecer? Por exemplo, no músculo. No músculo, o que vai acontecer? Como não existe um aumento, não existe uma resistência insulínica, a glicose não vai conseguir entrar adequadamente no tecido gordo, no tecido muscular e também no tecido adiposo. Então, no tecido muscular não vai receber as fontes de glicose. E aí que acontece? Essa glicose que deveria estar entrando no músculo para dar energia no músculo está simplesmente sem poder entrar e se vai manter por fora do tecido, principalmente no sangue, tá? Então, essa falta de captação de glicose pelo tecido periférico e aumento na produção, principalmente pela glicogenólise e pela gliconeogênese, vai fazer de que meu paciente comece a apresentar hiperglicemia, tá bom? E essa hiperglicemia, eu falei em uma aula anterior, que a glicose é um produto altamente oxidativo, tá bom? E essa alta toxicidade, essa alta oxidação que vai gerar nas membranas, vai gerar uma glicotoxicidade, principalmente nas células beta, onde vai gerar uma lise das células beta, tá? E também aí minha célula beta, como não está tendo também insulina, entre aspas, né, não tá, a insulina não está funcionando, vai existir também um aumento na produção de insulina, querendo compensar a falta de utilidade dessa insulina. Então, nós vamos ter dois casos: uma destruição das células beta pela glicotoxicidade e um aumento na secreção, diminuindo assim os estoques de insulina, tá? Então, outra coisa que nós vemos que é a consequência da resistência insulínica é o fato das células gordurosas, os adipócitos, não poder utilizar a glicose e assim procurar outras fontes energéticas, como seria o ácido graxo livre. Então, como vai fazer isso? Ele, por mecanismos intrínsecos, autócrinos do tecido adiposo, ele vai começar a degradar o tecido gorduroso, tá? Então vai ter um aumento na lipólise. Se tem um aumento na lipólise, ele vai gerar um aumento dos ácidos graxos livres. E os ácidos graxos livres, tá? Vai gerar outro fenômeno também, é um fenômeno, é uma molécula muito oxidativa que também vai gerar lipotoxicidade. Então a célula beta vai ter uma glicotoxicidade e uma lipotoxicidade que vai degradar as células beta. Além disso, existem outros fatores genéticos também que podem estar relacionados com a patogenia que se associa à patogênese da diabetes mellitus tipo 2 e o próprio estresse oxidativo do acúmulo de gordura que eu falei. Né? Então, nós temos duas principais fontes que podem gerar destruição da célula beta. A hiperglicemia gerando uma glicotoxicidade e o aumento dos ácidos graxos livres que vão levar a uma lipotoxicidade, ok? Agora, então, se vocês olham este quadro, é o que se denomina o octeto ominoso ou nefasto do diabetes. Inicialmente nós falamos somente três componentes. Né? O primeiro componente era o aumento da lipólise. Né? Por quê? Porque o tecido gorduroso não conseguia consumir a glicose e procurar outras fontes. Né? Então, e também existia um aumento na resistência insulínica hepática, que aumentava a produção de glicose. Existia um menor consumo da glicose pelo tecido periférico, especificamente pelo tecido muscular e pelo tecido gorduroso. Aí fazia de que os níveis de glicemia sejam altas, tá? Então, gerando a hiperglicemia. Então, a hiperglicemia e o aumento dos ácidos graxos livres geravam tanto a glicotoxicidade como a lipotoxicidade, que gerava a destruição da célula beta. Mas agora, a patogênese meio que virou um pouco mais complexa,
Porque agora não somente são esses dois fatores, a glicotoxicidade e a lipotoxicidade. Através deste diagrama, deste esquema, que denominou-se octeto ominoso ou nefasto do diabetes, se associam outras estruturas, outros componentes que podem estar piorando ou piorando a situação de um diabético, né? Primeiro, existe já demonstrado uma deficiência na produção de insulina. Por quê? Porque existe um aumento na secreção do glucágon e esse aumento da secreção do glucágon vai fazer que aumente a quantidade, aumente a secreção de insulina. Me explico. Como a insulina não está conseguindo se encaixar com o receptor, então automaticamente não vai ter o consumo da glicose. Então vai ter hiperglicemia. Tá certo? Então, o tecido, o organismo acha que está tendo um problema de insulina. Então, existe um mensageiro chamado glucágon, que existe no sangue e tudo isso, tá? Que é produzido pelo pâncreas também, pelas células alfa. Este glucágon vai fazer de que estimule a célula beta para produzir insulina. Tá? Então, quando existe uma deficiência na produção de insulina, aumenta a secreção de glucágon para que o glucágon estimule a produção da célula beta e assim possa produzir maior insulina. Tá bom? Então, esse é um dos componentes da patogênese do diabetes. Segundo, é aquilo que nós já discutimos com respeito à glicotoxicidade. Né? A glicotoxicidade poderia ser pelo aumento na gliconeogênese ou a glicogenólise, tá? Aquele fenômeno hepático que eu expliquei para vocês, e também aquele menor consumo glicêmico para o tecido periférico, principalmente muscular e gorduroso. Tá? Essas são as duas causas da hiperglicemia que gerava a glicotoxicidade. Beleza? Nós já discutimos. O quarto ponto que nós falamos, que já falamos também, é sobre a lipólise. Tá? Como o tecido gorduroso não consome a glicose e vai procurar outra fonte energética, principalmente a lipídica, tá? Então, gerando a lipotoxicidade. O quinto componente tem a ver com respeito a que nós conhecemos como efeito incretínico. O que significa isso? O que significa o efeito incretínico? Quando a gente se alimenta, quando a gente se alimenta, claro, né, os alimentos entram, os nutrientes entram no sistema digestivo através da formação do quilo, né? E o quilo tem um efeito mecânico, tá? O quilo, quando entra na parte do duodeno, esse efeito mecânico faz de que exista um estiramento da parte muscular do intestino e com isso existe um estímulo para que as células da mucosa intestinal secretem uma proteína chamada um tipo de peptídeo, tá? Peptídeo like glucagon. É um peptídeo parecido ao glucagon. Por quê? Porque ele vai ter um efeito parecido ao glucagon. Ele vai até o pâncreas para que o pâncreas secrete a insulina, tá? Mas como não é glucagon, então esse fenômeno se conhece como efeito parecido ao glucagon. Então seria o peptídeo like glucagon, parecido ao glucagon. Então esse peptídeo se conhece como GLP, tá? Então, automaticamente, esse GLP secretado pela célula intestinal vai para o pâncreas para que o pâncreas secrete insulina, tá bom? Então, e aí também esse GLP tem um efeito no nível central, no nível cerebral. Ele vai nos núcleos de saciedade que existem no nosso hipotálamo para diminuir o apetite, aumentar a ansiedade e assim a pessoa não se alimente mais. Então tem um efeito central e um efeito periférico. Esse efeito incretínico periférico no pâncreas e cerebral e central no cérebro se conhece como efeito incretínico, tá? O diabético perde essa capacidade ou se diminui o efeito incretínico nele, tá bom? 6, já falamos sobre a maior secreção de glucagon, tá? Que se coloca como um ponto importante. 7 seria a reabsorção aumentada de glicose pelos túbulos renais. Normalmente, quando o nosso sangue passa pelo néfron,
pelo néfron, o néfron funciona como um filtro. Então, o néfron, se meu paciente está hiperglicêmico, ele vai tender a secretar ou a perder tudo que ele filtrou, que foi filtrado no néfron, né? E se está hiperglicêmico, ele vai filtrar muitas quantidades de glicose. Então, isso seria positivo, porque assim automaticamente ele vai ser secretado. Só que nosso organismo existe um fenômeno compensatório, onde você não pode perder tudo que você está filtrando. Então, nos túbulos renais, exatamente nos túbulos contornados proximais, existe uma reabsorção, tá, dessa glicose excretada pelo néfron. Tá? Então, no túbulo contorneado vai existir uma reabsorção. Tá? O paciente diabético, essa reabsorção, que normalmente deveria ser fisiológico e natural, funciona como um ponto de encontro para ele, tá? Porque assim vai aumentar de novo os níveis hiperglicêmicos. Tá? E existe, no oitavo lugar, uma chamada resistência insulínica cerebral. Quando existe uma resistência insulínica cerebral, o que está acontecendo? Meu paciente não consegue utilizar o glicose tão facilmente. E o cérebro se começa a tornar um cérebro muito dependente de insulina. E como já existe resistência insulínica, ele vai começar a ter problemas de consumo de glicose, tá? Tendo, dessa forma, piorado os quadros de hipoglicemia, tá? Ou a sensação de... Então, esses 8 componentes fazem de que meu paciente... Bom, explica um pouco a fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2, tá bom? Nesse outro quadro, nós podemos ver um pouco a progressão do diabetes, tá bom? Desde que seria um paciente obeso, com uma leve resistência insulínica, passar por várias fases, onde a fase pré-final, a fase pré-diabética seria a apoptose ou a destruição das células beta, e no final se estaria estabelecendo a diabetes, tá bom? Então, existem alguns fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2, como já falamos, em primeiríssimo lugar é a obesidade, ou também um sobrepeso, né, onde um maior índice de massa corpórea ou um incremento na cintura abdominal, que é o componente da síndrome metabólica. Ou a síndrome metabólica propriamente dita, o sedentarismo, o grande antecedente familiar de diabetes mellitus tipo 2, a idade maior de 40 anos te predispõe bastante para diabetes, síndrome de ovário policístico, antecedente materno e fetal de diabetes mellitus gestacional, tabagismo, tá? Ou cigarro funciona como um grande fator de risco para diabetes mellitus tipo 2. E em contrapartida, bom, alguns fatores que te protegem de diabetes tipo 2, como a mudança de estilo de vida mais saudáveis, atividade física. E tem estudos sobre a cafeína como um grande protetor de diabetes tipo 2. Tá? Algumas crianças que nascem pequenos para a idade gestacional, muito assim pequenos para a idade gestacional, podem ter um risco aumentado para desencadear diabetes mellitus no adulto ou também síndrome metabólica. Mas por quê? Pequeno, nasce pequeno e pode virar diabético? Como é isso? Eu já escutei isso muito em diabetes gestacional, né, macrosômicos, mas em pacientes pequenos para a idade gestacional. Por quê? Pela desnutrição intrauterina. O que explicaria a desnutrição intrauterina? Então, quando o meu paciente nasce pequeno, tá? Então a ideia é que ele comece a poupar, tá? E o pouco que ele vai receber, ele comece a usar de uma forma mais lenta, de uma forma menos utilizável, tá? Então vão começar a existir algumas modificações metabólicas que vão começar a regular a tolerância aos carboidratos, tá? Então você vai gerar aí aquele fenômeno de resistência insulínica, tá? Fazendo o quê? De que o produto não seja utilizado, tá? A glicose não vai ser utilizada porque eu vou aumentar a resistência insulínica para poder ter com maior tempo ou maior disponibilidade o nutriente, nesse caso o glicose, por um tempo prolongado, um pouco mais, mas que vai me dar um benefício às vezes a curto prazo. Por exemplo, eu vou aumentar meus índices de glicemia hoje por 8 horas, mas pronto, acabou, tá entendendo? Então,
a pessoa vai começar a deixar de utilizar, mas o corpo vai começar a sentir a falta desses nutrientes, tá bom? Isso vai desencadear a secreção de mais hormônio de insulina. Então, é um corpo que está tendo muito nutriente que não está sendo utilizado, mas ao mesmo tempo está solicitando mais, tá? É como se fosse um faminto. É por isso que se denomina a síndrome da criança do corpo com corpo faminto. Me explico de novo. A criança desnutrida, pequena, o que vai acontecer? Ele vai gerar mudanças metabólicas no seu organismo. Para quê? Para que o pouco nutriente que ela tem não tenha ou não seja utilizado e possa estar um pouco mais tempo no sangue, tá bom? Para quê? Para que se estimule mais ainda, tá bom? Para que o corpo se estimule um pouco mais ainda para secretar outros produtos que consigam, assim, gerando um círculo vicioso, consigam manter um nutriente na periferia. E isso vai gerar que coisa? Uma necessidade do nutriente dentro da célula mesmo, tá? Então, eu vou ter muito nutriente na periferia sem poder ser utilizado, mas meu tecido periférico está precisando do nutriente. Então, ele vai gritar por fome enquanto está cheio de nutrientes por fora. Isso que se denomina a criança com corpo faminto. Então, só que essas mudanças não vão ser só para a criança nesse momento, tá bom? Assim, vai ser umas mudanças fisiológicas, às vezes até persistentes e duradouras pela vida toda, tá? Então essa resistência insulínica, ele já vai nascer com resistência insulínica, vai fazer resistência insulínica e no futuro vai ter já resistência insulínica. É aquele famoso fenótipo econômico. Só que é uma forma meio burra do organismo de querer poupar o nutriente, mas está deixando a pessoa faminta somente para manter periferia de nutriente em dose alta, né? Essa seria a explicação do porquê os pequenos para a idade gestacional podem gerar diabetes no futuro. Obrigado, boa noite.